Olá, boa tarde, gente. Vamos agora para o segundo bloco, né, do nosso primeiro tema lá, que era o que estamos buscando na internet, né? As nossas dores, as nossas conquistas, o que a gente busca quando a gente expõe isso na internet. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre comunicação. Então eu quero convidar a Michele para explanar aí sobre o assunto para a gente. Vamos lá, Mi? Vamos. Tal qual estamos aqui, né? Nos comunicando, né, gente? Então, vamos trazer um pouco, né, sobre esse ambiente comunicacional, né, na verdade. E o quanto que ele vem ressignificando a cultura que a gente traz, que a gente vive, né? Acho que tem algumas pessoas mais dramáticas e pragmáticas, né, que às vezes demonizam este momento ou esta geração, né? A geração que não sabe nada, é a geração grudada no celular, essa geração não sabe de nada, né? E fatalmente essa geração também vai falar isso de nós lá na frente, né? Então, todo esse movimento da internet, todo esse movimento que acontece, também ele está ressignificando o nosso modo de cultura, né? Mas ele vai ressignificar a cultura, mas é esse limite para ele não danificar a identidade. Eu acho que essa é a grande linha tênue, né? Quando Freud, né, começou os estudos psicológicos lá atrás, qual que era ali o grande boom daquela época? As mulheres histéricas, né, gente? Uhum. Então, hoje, o que seria hoje, né? A dependência de tecnologia, a dependência dessa mídia, a dependência digital, como a Andréia está dizendo aqui. Então, a cada fase da nossa evolução vai ter as suas dores, como a gente até falou, né, no primeiro bloco, dores e conquistas, né? Talvez a nossa geração, até porque a gente nunca pode esquecer do recorte que foi muito grande a pandemia, né, gente? Uhum. Pela primeira vez, né, o mundo aí viveu depois de muitos e muitos séculos, pela primeira vez, estou dizendo assim, depois de um longo tempo. Essa geração, né? Na atualidade vivenciou tudo isso, né? Vivenciou. Então, assim, será que também foi justamente essa geração jovem que tinha ali a mídia, a rede social e a internet, eles foram, então, os heróis para um momento de pandemia? Não é, Andréia? Então, é bem colocado isso, né? Olha, o que eu entendo, Michele? Quando você diz eles serem os heróis, eu acho isso muito interessante, porque a gente não pode tirar realmente o mérito dessas pessoas que, de fato, proporcionaram essa possibilidade para gente. Porque, assim, se a gente pega lá, como que... A gente não consegue nem fazer ideia, lá atrás, de outras pandemias que tiveram, né? Então, essa daqui, a gente conseguiu se comunicar com pessoas, a gente conseguiu enxergar quem estava bem, quem não estava bem. Enfim, houve-se e há muito prestígio para essas pessoas. Eu entendo que realmente a gente tira assim o chapéu para eles. Total. Parou, mas não parou. Gente, a minha filha, ela aprendeu a ler na pandemia. Sim. 6 anos e 4 meses. Aprendeu, ela não lia e ela teve que aprender a ler. Tem aulinha assim, ó. Sim. 4 horas. Conquista. Teve dor? Teve. Minha filha precisou usar óculos. Sim. Excesso de tela. Né? Os pediatras aí têm estudos que estigmatismo e tudo foi um boom de crianças, né? Então, tudo existem os dois lados, né? Tem um lado positivo e um lado negativo, né, gente? Mas o interessante é o quanto que a gente continuou com essa comunicação, né? Porque se a gente pegar esse cenário em específico, né? Estamos isolados, se a gente pegar aí um exemplo, mesmo não vivendo, mas que a gente tem de história, em outras pandemias, você se voltava para sua casa, ficava preso ali com a sua família, aquele núcleo, e era isso, né? E a gente não, a gente estava vendo os artistas em lives, a gente estava pedindo comida pelo aplicativo. Nós estávamos vivendo Por conta da internet, né? Por conta dos acessos. E claro que não era a realidade de 100% da população, a gente continua com pessoas aí
sem ter acesso. A gente não pode falar também de um lugar de muito privilégio, porque a gente sabe que tem pessoas que a internet nem chega, mal tem celular, né? Então, não é desconsiderando isso. Mas é a gente pensando no movimento social e cultural mesmo, né? Então, quando a gente fala o mundo mudou a sua forma de se inteirar, né? De existir, né? Mudamos a nossa existência. Sim. Porque existimos hoje através também por conta das conexões e da internet. Então, quando a gente fala dessa comunicação, eu acho que isso, sem dúvida, a gente não pode retirar o mérito dessas pessoas. E a gente entender também como que vai ser daqui para frente, né? Porque a sensação que eu tenho, às vezes, é que a gente chegou meio que no limite dessa conexão. Eu não sei vocês, mas às vezes, eu tenho uns enjoos, assim, do excesso de conexão. Sabe quando o cérebro fala assim, nossa, eu não quero ver celular, eu não quero ligar a televisão, eu não quero... Não sei, parece que eu tô transbordando informação, assim, cansada mesmo de muita informação, de tudo cair aqui o tempo inteiro. Mas será que todo mundo tem essa percepção? Hein, Lucy? O que você acha? Eu acho que não. Ótimo. Eu acho que não. E aí vem aquela coisa, né, os jovens, principalmente, não tô falando que nós não fazemos, por isso que eu me pego fazendo algumas coisas na internet, esperando com certeza a validação daquilo. Tô colocando uma fotinha, olha, quero que alguém fale que eu tô magra. Tá, mas eu sei lidar com a dor, eu sei lidar com a crítica, né? Vem aquela... Ninguém respondeu, cara. Eu não vou falar assim, nossa, será que eu tô fora do padrão mesmo? Não, eu vou trabalhar, né? Então, assim, eu tenho o acompanhamento, eu tenho o autoconhecimento para trabalhar isso em mim. E os jovens que colocam lá, buscando uma aprovação, buscando um lugar, um populismo. E aí? Como é que você se buscando uma validação? Sim, na maioria das vezes. E aí, veio todo esse lado bom, o boom, né? Veio toda essa coisa muito boa de informação, de um lugar de militância, que foi muito bom também, mas veio eu não coloco mais a minha cara lá fora. Sim. Eu não converso mais com outras pessoas, então eu não tenho cara a cara. Eu não sei quem é meu vizinho. Não sei, eu nunca mais pedi um pouquinho de sal pra menina do apartamento. Mesmo porque eu jogo em grupo. E aí eu abro a porta e tá o saquinho lá de sal, entendeu? Então assim, eu não tenho mais isso. Então hoje os jovens, onde que ele vai buscar? Onde que ele busca? Ele vai buscar na internet. Ele tem, como que a gente pode falar? Tem essa necessidade do quê? Mas será que é necessidade, gente? Ou eles entendem que tem a necessidade, com certeza. Mas quais estão sendo as outras opções? Não tem, né? Se eu parar para pensar nessa sua frase, já me deparei com algumas situações, por exemplo, eu também tenho uma filha de 6 anos. E essa história do celular em casa é uma questão pra gente, né? Porque o meu discurso o tempo inteiro é assim, pra que tanto brinquedo se você vai ter um celular? Então não tem celular. Sim. E ela não tem celular. E aí vamos pra uma festinha. E chegar na festinha e falar, mãe, tá todo mundo no celular? Sim. Ninguém fala comigo. É verdade. E aí é uma coisa pra gente poder administrar também. Porque fala, caramba, de fato, ela não vai interagir, ela não consegue entrar, porque tá todo mundo ali jogando, trocando, eles estão falando daquele universo e ela de fato está fora, porque eu estou entendendo aqui que ela teria como fazer diferente, eles poderiam estar brincando juntos. Sim. E aí, quando tá em família, eu sou a tia chata que fala, gente, ninguém com celular, vocês estão aqui para brincar, deixa eu ficar no celular quando estiverem longe, juntos, vocês brincam juntos. Mas aí a gente entra naquilo que a Lucy falou. A Lucy entende, e eu também entendo, que as pessoas não têm noção, mas não só os jovens. Todo mundo. Então, se você levou sua filha numa festinha, sei lá, buffet, né? O custo é alto, tem brinquedo e tá todo mundo no celular. Então, quem tem esse conhecimento não são só as crianças, né? Mas realmente todo mundo. Todo mundo. Né? Porque, na verdade, você ser a tia chata seria a maneira, um repertório muito bom para as crianças saírem um pouco da... a gente vai no buffet,
Ó, ninguém com celular, ou até mesmo a pessoa, a dona da festa, né? Olha, gente, aqui é um lugar para brincar. Os celulares deixam aqui na caixinha, porque aqui é um momento de brincar. Você entendeu? Então, eu entendo assim, não é só os jovens que não têm esse conhecimento. Todo mundo perdido, né, gente? Se a gente parar para pensar quantos pais a gente não recebe na clínica pedindo ajuda com isso. Porque é o que a gente falou um pouquinho no bloco anterior. Tá todo mundo condicionado. Tá todo mundo esperando ali a resposta ao seu estímulo. Isso aqui chegou, gente, para todas as idades. Chegou para todas as idades. Não chegou preparando por idade, né? Não. Vamos preparar primeiro os mais novos, depois... Ele chegou assim de uma vez. Então, é desde o mais jovem até o mais idoso. Sim. Né? E a gente talvez, né? Será que a gente também, André, a gente ainda não tá nessa fase de reaprender depois de todo mundo, né? E com muita sede ao pote, porque era uma novidade. Sim. Né? Antes, para sair de casa, você tinha que pegar a filmadora, a máquina fotográfica, o dinheiro. O guia, você andar, porque você não sabia as ruas. E agora tá tudo aqui. Então, quanto também, às vezes, a gente está colocando aqui, né? Todo o motivo de tudo tá aqui. Será que também essa fase não é uma fase da gente primeiro imergir para depois a gente voltar do pulo na piscina, sabe assim? Mas eu acho que a gente volta do pulo da piscina com um pouco de prejuízo. Pode ser, Grace. Porque eu penso assim, a gente começou falando, né, da nossa geração, e pelo menos aqui, né, de 4 pessoas diferentes, ter a mesma sensação de, às vezes eu preciso deixar o celular no quarto, às vezes eu percebo que eu tô muito, que aquilo tá me consumindo muito, eu deixo em outro cômodo para eu conseguir estar onde eu estou, não ficar distraído. Então, acho que aqui a gente ainda tem uma parcela que se questiona e que começa a perceber um pouco desses prejuízos. Mas quando eu olho para os dois extremos, quando eu olho para quem é mais jovem, que não tem tanta maturidade, ou para quem já está bem mais velho, que eu discordo muito quando as pessoas falam assim, a pessoa mais velha ela não tem tanta flexibilidade de aprendizado, né? Tem um pouco mais de rigidez. Eu discordo um pouco disso, mas de fato tem muito mais comportamento enraizado e mais difícil de desapegar, de desaprender e aprender, porque vai entrando numa desaceleração, né? Metabólica mesmo. Então, assim, algumas coisas são cômodas. Assim como uma criança adora ficar ali parado vendo um desenho, as pessoas mais idosas também ficam ali no seu programa, em coisas que trazem memórias. E hoje o celular traz. A minha avó, por exemplo, ela adora ficar no TikTok. Né? Ela adora, ela tá ali. E ela não é conectada, ela não tem outras redes, mas ela adora ficar vendo os videozinhos besteiras ali, como se fosse a televisão na mão dela. E que tá sendo um público muito, muito impactado, bombardeado. Talvez não seria ela num domingo, naquele canal, que passava o dia inteiro? Exatamente. Será que também? Né? Ficávamos gente, desculpa, mas é verdade. Ficávamos das 10 horas da manhã às 8 horas da noite. 8, 9. E o tempo todo. Então, hoje tá ali. E aí eu vejo isso, assim, que talvez esse desaprender talvez seja um pouco mais difícil. E aqui, como não tem essa maturidade aqui, quando eu digo dessas pessoas mais jovens, de quem já nasceu nessa era, não tem essa maturidade emocional para lidar com tanta coisa dentro de uma caixinha. É muita informação. Mas como conseguir essa maturidade? Como conseguir? E aí, até porque aqui a gente, né, também precisamos fazer aqui um recorte social, né? Sim. Né? Se a gente for falar de uma outra camada, primeira coisa que tem é isso aqui, né? E que tem o Papai Noel? É o celular. É o celular, né? Então, acho que da mesma forma que antes a gente tinha a rua e tinha todos os medos de ficar na rua, e aí entrou o videogame, a gente entrava só na hora de jogar o videogame, agora quais são? Acho que esse vai ser o trabalho. Quando alguém aqui, uma de vocês falaram assim, o que tem para pôr no lugar? O que então de outras opções existem ao invés disso aqui, né? Então, aos poucos a gente foi saindo dessa rua também, né? Sim. Tinha a hora de jogar. Quando surgiu a TV, todo mundo da Jovem Guarda se reunia em uma casa que tinha o TV para ver a Jovem Guarda,
né? Então, era o momento de internalização também, né? Então, a gente fez esse processo de ficar na frente de uma tela, seja ela qual for, e agora a gente pode, talvez, estar tendo esse convite, se eu não estou na tela, o que é que eu tenho fora dela? Então, mas é aí. E não que você tenha que tirar da tela. Exato. Eu não entendo que tenha que tirar da tela. Não volta mais, né, Não André? volta, gente. Retrocede a Porque cultura. assim, você vai querer... Eu sou da rua, né? Eu sou da rua, né? Na minha época, era rua. A gente gostava, ficava até altas horas na rua, a mãe tinha que pegar e falar, vem pra casa agora, né? Então, hoje, eu não tô mais na rua. Então, a maturidade, as experiências... Porque, gente, maturidade não é idade, são as experiências que a gente adquire no decorrer da nossa vida. A gente amadurece dessa maneira. Então, a galerinha é bem imatura porque elas não têm repertório. Mas o repertório, gente, às vezes vem daqui. Às vezes não, né, gente? Às vezes não. Sempre. Mas esse repertório teria que vir também de um lugar externo que não fosse daqui. O que vocês acham disso? Deveria. Deveria, né? Eu acho que sim. Mas vamos pensar, e vou falar enquanto mãe, tá? Às vezes até o meu repertório vem daqui. Não, mas aí depende de qual repertório que nós estamos falando, né? Alguns repertórios são importantes virem daqui, mas outros não. Sim, sim. Mas aí entra talvez nos filtros e na questão que eu volto a falar dessa maturidade emocional. Talvez esse repertório seria como que eu desenvolvo isso nessa molecadinha. Sim. Né? Porque quando a gente ia pra rua, a gente ia pra rua com algumas regras, não Sim. ia? Eu, por Não exemplo, fale 10 com horas eu estranhos. tinha que estar dentro de casa, Não fale com não aceita nada de estranhos. estranho na rua, Isso. né? Presta atenção. A gente tinha essas conversas. Sim. Volta antes de escurecer, o escurecer era o sinal, né? Porque ninguém andava, né, com celular. Exatamente, não tinha como junto, saber não onde tinha o tá. relógio. Você vai estar na casa do amigo, eu quero saber quem é o amigo, eu quero Sim. conhecer a mãe. Então, tinha algumas regras que eu acho que isso... E aí, voltando, né, quando eu falei, tem muitos pais que nos procuram pedindo ajuda, né, o que fazer. Conversas difíceis são necessárias, né? E acho que a gente tem ali um dedo, às vezes, que tudo a gente fala assim, então vamos mandar para terapia. Ótimo, para nós é maravilhoso, né? A clínica sempre tá cheia. Mas o psicólogo não vai fazer nada sozinho. Não, porque tem aquela questão parental, né, gente? Sempre. Sempre tem que estar unido, A né? construção, ela vai ter que sair, né, do primeiro núcleo, né, como a gente fala, né? Então, trazer isso como um aliado, né? Então, ficou ali uma tarde inteira na internet, o que você viu lá hoje? Qual foi hoje a notícia e aí? Como resolveu? Então, usar o que foi visto e trazer aí sim para o que a gente fala de comunicação. Uma Que é comunicação. troca. Isso, essa comunicação, Que é essa troca real. aqui é a informação o tempo todo, né? Que até a Grace chega à exaustão e todas nós aqui. Mas aí gerar justamente nesse excesso, o que você viu ali hoje, nessa tarde, que você tá com isso O na que você cabeça? entendeu? Perfeito. O que você entendeu? Porque não é só a gente buscar o que eles viram, mas o que eles entenderam com aquilo que eles viram. Projeta aí na TV, eu quero vamos ver lá. com você. Isso, vamos ver. Porque, gente, né? vamos falar de percepção, cada um vai ter uma percepção diferente de uma coisa. E a gente percebe, eu não sei vocês, mas eu acho que treinar a observação também é muito importante. A sua filha tem a idade da minha, Mi. Você não percebe, às vezes, algumas brincadeiras, repetindo coisas que viu em vídeos? Você fala, gente, ninguém faz isso aqui em casa. Ninguém fala assim. Ninguém, sei lá, dança desse jeito. E aí a pergunta entre os pais é assim, não sei de onde que ela aprende essas coisas. Mas tem, né? Se você volta ali 5 casas, você pega o celular e volta ali Tá lá. vídeos, tá lá, Tá lá. tá lá. Então, opa, peraí, quando eu começo a perceber coisas assim, eu falo assim, mas isso é uma coisa que eu não acho muito legal. Deixa eu ver com você, eu não gosto que veja esse tipo de coisa. Ou, pra mim, conteúdos pejorativos me incomodam. E eu converso sobre isso. Falo, poxa, é o tipo de definição que eu não gosto.
falar assim da pessoa, é o rico, é o pobre. Não acho legal se direcionar para as pessoas desse jeito. Não precisa disso. Eu tenho conversas assim desde que eu Que são os acordos, né? Que a gente tinha também na rua, né? Então, os acordos da rua. Então, às vezes, até, né, como você estava falando, né? Vai falar do corpo a gente não fala, Sim. né? Não tem como a gente usar uma expressão só focada ali numa qualidade da pessoa. Mas é a uma pessoa questão mais de do que você isso, orientar. Né? Se respeite e respeite ao próximo. Entendeu? Essa questão do corpo, o que vai enviar, o que vai receber, enfim. A pessoa não é um cabelo, a pessoa não é ali a risada que ela teve. Então, esses recortes, eu acho que é um bom indicador da gente trazer para fora da tela e ampliar. Sim. Mas porque, da mesma maneira que as redes mudaram a parte cognitiva de todo mundo, essa interação também vai mudar o olhar quando você enxergar. Vai ter que mudar. É importante. Então, é o quê, né? Repetição. Repetição. Ah, eu falei uma vez. Não adiantou? Não. Repete. Gente, neuroplasticidade, Sim. né? Nós desenvolvemos, todos nós temos, através da repetição. Vamos criar, né, trilhas neurais para isso, que é importante. Mas isso só é possível através da repetição. É o que a gente coloca de Skinner. Vamos lá, gente. Como a gente condicionou o nosso ratinho na faculdade? A gente foi só num dia, e aí ele foi lá, apertou a barrinha e a gente passou na experimental. Claro que não. Todos os dias, acho que era sexta-feira, nós descíamos, né? E começávamos a condicionar. Conversava com ele, ganhava a confiança dele. Não é? Eu tinha medo do rato. Não, mas aí a gente tinha, porque a gente tinha todo um roteiro. Então, nós seguíamos um roteiro. Então, eu acredito que é importante essa comunicação que você está falando, tirar um pouco, né? Fazer o que tem que fazer lá E ampliar. e eles voltam. E ofertar realmente outras formas, né? Onde que a gente vai ver isso, né? Tirar é inviável. Não tem aquilo que a gente falou, o mundo mudou. Não tem como. A gente depende hoje. Gente, se acaba a energia, a gente não trabalha. A gente não atende. A gente não paga conta. Não tem Escritório mesmo. Ah, caiu aqui o sistema. Todo mundo assim. Fecha tudo. Vamos esperar o tempo do gerador. E agora? Para que acabar, acabou. Não existe. Então, assim... É literalmente uma nova forma que vai trazer ressignificação na cultura. Eu acho que a gente passou da etapa de falar como que a gente vai lidar com isso, ou olhar toda essa comunicação como um vilão, ou como alguém que está ali para causar mal. A gente entender que isso faz parte da nossa sociedade, a gente vai ter que conviver, e é o que eu vou fazer com tudo isso. Né? A gente vai escolher o que eu vou escolher. A gente vai contar como a gente se ajustou a isso. Sim. Né, meninas? Acho que esse é o nosso recado. É o nosso que a gente vai escolher contar qual foi os nossos ajustes internos que a gente teve que fazer por frente a tudo isso. E que a comunicação, ela é fluida, né? Eu não vou ser só impactado pela comunicação. Quando a gente começa falando da comunicação e a rede ou a internet é um meio, é simplesmente um meio. A comunicação é minha e ela tem que ser fluida. E eu me comunico com tudo isso, né? Eu me comunico com a criança que está dentro de casa, eu me comunico com o adulto, eu me comunico com o idoso, eu me comunico por este meio, mas é meu, né? A minha forma de comunicar, entender essa comunicação de forma mais fluida. Não é limitar. Não é limitar. É com.